Bora lá, meu amor? Bora. Qual que é a pergunta? O tema é Reações. reações. Qual que é a pergunta, bonitona? O que fazer quando temos reações inexplicáveis? Uau! Uau. O que fazer quando temos reações inexplicáveis? Eu vou citar um exemplo, coisa simples. Às vezes, obviamente, não sei se isso aconteceu só no meu casamento, que às vezes eu fui o único que... Às vezes você perde a paciência, você solta um palavrão, você é ignorante, você é bruto. Então, o que fazer para poder realmente não ter essas reações inexplicáveis? Porque tem coisas em casamento, em relacionamento, que do nada acontecem coisas assim desastrosas. E a pergunta para vocês, para responder para o público que está lá, o que fazer, na opinião de vocês, para evitar com que essas reações, reações negativas não aconteçam? Eu vou deixar a Fabrícia falar sobre isso, porque assim, as reações são minhas na maioria das vezes. As ações. Ações. Na verdade, a reação é sua, né? É verdade. Então, mas mesmo então é você que vai falar sobre a sua reação, sobre uma ação. E aí, Fabrícia? Eu tenho um modelo, né? Que é Nossa Senhora. Ai, até minhas filhas falam, mãe do céu, como você consegue, mãe? Mas assim, quando o Fabrício ele é estourado, né? Tem mudado, né? Melhorado muito, isso é claro. Mas ele é mais estourado, mais, né? Fala, tem hora, grita, fala muito, né? E a minha reação é me calar. Mas é só um parênteses, tá? Não é em casa, assim, normalmente. Não, é relacionado ao trabalho. como nós dois empreendemos juntos, né? Então, realmente, graças a Deus mesmo, foi bom ele ter falado isso, que eu não consigo separar, infelizmente, trabalho de casa, né? Não consigo, já falei para ele, né? Graças a Deus ele vem mudando consideravelmente e que tem me possibilitado realmente me exercitar mais, né? As virtudes de Nossa Senhora. Mas ele melhorou muito mesmo. Mas antes a gente, às vezes, tinha uma contenda na empresa e eu levava para casa, porque eu não conseguia. E às vezes ele alterava, ele ficava meio nervoso, né? E a minha reação mesmo é silêncio mesmo. Né? Minhas filhas sempre falam, mãe, como que você aguenta? Meu pai fala, e você é calada. Amém. Amém, você vai aprender. Vai chegar o momento. Silêncio. Uma boa resposta. Gilberto, assim, às vezes até eu tento responder uma coisa ou outra, mas assim, não enfrento. Não enfrento no momento assim onde está mais exaltado. Mas, Fabrício, quando você silencia, não ficava mais bravo, não? Mais nervoso? Uai, Clélia, você sabe que eu nem sei, você ficava? Não, na verdade, os embates que aconteciam, né, eram situações comerciais da empresa, não, mas de acontece, sócio. às vezes, Vamos imaginar tá você assim, tem o seu sócio. Mas acontece até hoje, às vezes em casa, né? Coisinhas assim de filho, né? Que às vezes a gente, né, faz coisas assim do dia a dia, né? Graças a Deus a gente nós não temos problemas assim muito sérios em casa. Mas quando acontece e ele se exalta, independente do motivo, eu tento me calar. Aí vem aquela máxima, né? Quando um quer, dois não briga. Aí acaba o problema. Sim. É porque, de repente, numa reação, aquele que começa como uma pequena chama, né? Eu até falei essa semana sobre isso. Uma pequena chama vai consumir toda uma floresta. Toda uma floresta. A gente sabe disso. Porque, por exemplo, eu e a Cléia, nós vivemos momentos da nossa vida dentro de casa mesmo. Prendeu uma esquentada aqui. E quanto mais ela... As perguntas, Clélia. Quanto mais ela... Eu sempre fui uma pessoa de uma reação muito rápida. Eu reagia muito. Então, e eu aprendi que a gente, quanto mais reage, pior fica. Porque o outro reage também. E eu não casei com uma esposa que aprendeu a ficar calada, não. Hoje ela fica. Hoje Eu tinha boca de fogo. Deus edificou meio o coração dela. Aí começa a servir no acampamento, fazer alguns papéis interessantes. Mas não foi brincadeira, não. Não, mas nós mulheres, é por isso que eu perguntei se ela... Como que é? Porque é sempre a mulher que fala mais. A mulher tem atitude de brigar, a mulher tem atitude de soltar tudo que vem. Eu falo que quando a mulher tem hora que ela é metralhadora e ela tem a boca de fogo. Que ela começa a soltar fogo, ela não para. E a metralhadora é a mesma coisa. E aqui com você, como ela falou, ela silenciava e você falava. Mas assim, eu vejo que quando ela silenciava, eu via que eu falava assim por dentro. Depois que acabava, né, discutir alguma coisa, e principalmente quando ela levava isso para casa, né? Porque aí ela ia emburrada para casa. E aquilo me doía muito, né?
eu falava assim, poxa, mas eu não estou tratando com você algo, é uma sócio. Se você fosse um sócio meu, eu ia falar do mesmo jeito. Porque não é uma coisa que é fácil, né? Ela é meu braço direito. Se ela falar assim, não vou trabalhar mais na empresa, eu tô morto. Literalmente, tô morto. Eu não sei não sei. Eu vou virar capinalote. É isso aí. Não vou mexer com outra coisa, não. Porque né? Então, e tem coisas que é dela, e aí acontecia de ter alguns embates, e aí, a hora que eu ia falar, não que a primeira vez que eu chegava e estourava, então, eu falava uma coisa, acontecia. Falei aquele dia, né? Aí gerava uma discussão. E aí, você, no calor, né, fala. Não que eu... Reage, o outro reage também. Não que eu falava coisas para ofender. O que ela ficava chateada, às vezes, do meu tom de voz. E aí eu falava que eu queria que ela evoluísse, que eu queria que ela melhorasse, porque eu não vejo ela como... eu falei isso até hoje para ela, e graças a Deus, graças a essa evolução que ela está tendo como empresária, o que eu sempre lutei, eu quero que ela seja uma empresária de sucesso, como mulher, conquistando seu espaço. E se ela tivesse algumas atitudes, talvez, de não ver dessa forma, de não pensar lá na frente, aconteciam esses embates. Então você tem que pensar, você é a dona da empresa. Então, e aí eu ficava pé da vida com aquilo. Mas tudo bem, né? Passava, eu ia embora, a hora que eu chegava lá em casa. Falei, mas que mas foi? hoje eu aprendi também. Você acha que eu sou duas pessoas? Lá na empresa é uma coisa, aqui em casa sou. Falei, mas agora você é minha esposa, agora você é sócia, foi estar lá. Eu trouxe, eu acredito que é impossível você separar. Não tem como. Não é fácil. Eu também não. É difícil para mim, mas é que eu não queria trazer aquilo para dentro de casa, né? Porque a gente já estava lá. Mas eu também fui me policiando. Aí um dia ela falou assim: não volto mais aqui. Falei, putz, lascou foi tudo. Como diz o Coró. Lascou foi tudo. E aí eu falei assim, bom, então eu vou largar a mão da empresa também. Não vou mexer com isso mais não. Aí eu sentei com ela, vou melhorar. Vou me policiar. E hoje eu falo para ela assim, quando eu estiver meio nervoso, pega na minha mão, aperta aí e eu falo assim, por que você está fazendo isso? Por que você está falando assim? Dá um toque, né? Isso, porque às vezes é inconsciente. É inconsciente. É algo que não... Deus me livre, ela é minha esposa, ela é o bem maior que eu tenho na minha vida. Eu falo para ela isso todo o tempo, é o meu maior bem. Tenho os meus filhos... Mas ela tá acima. Depois de Deus, é a minha esposa. Eu penso da mesma maneira. Eu não tenho... Meus filhos podem ficar chateados. Amo todos eles. A minha vida. Eu dou a minha vida. Quem vai terminar com você é ela. Seus filhos vão entendeu? Meus filhos vão embora. Vai ter a família deles. Morro por eles. Dou minha vida por qualquer um deles. E por ela mais ainda. Isso que você tá falando é muito forte. Porque tem muito esposa e esposa que nessa visão aí esquece que vai terminar os dois e os filhos vão embora. Não, aí fica tratando mal a esposa... Gosta do filho, trata mal a esposa. Faz parte de mim, é um pedaço. Encaixado. Encaixado. E aí, gente, olha só. Você pode dizer que mais tarde, né? O tanto que é poderoso. Mais tarde tem. O tanto que é poderoso, olha só, essa palavra aqui, que foi separada aqui em cima dessa pergunta, olha só. Provérbios 9:12 diz assim, ó. Se tu és sábio, é para teu bem que és. Mas se tu és um soberbo, ou seja, que reage, só tu sofrerás consequências. Olha aí a consequência. Você com sua reação, o leão de Judá, aí chegou lá e falou assim, não volto mais lá. Acontecia demais comigo com a Clélia. Você tá... Porque a Clélia, na verdade, ela também não conseguia se controlar. E reagia, e a gente só perdia força, né? A gente só fazia, às vezes, em casa, a gente nunca foi... Não, na empresa não fomos sócios, não. Nem se fosse sócio, a gente tinha quebrado. Tinha matado, não. Se nós tivesse sócio, tinha quebrado. Eu acho que nós dois não dava para empreender juntos. A Clélia, ela era uma leoa, zona. Hoje ela usa a força dela de leoa para conquistar o coração das mulheres e ajudar as mulheres, muitas mulheres, né, a serem transformadas, né? Mas você era uma leoa bruta. Ô, leãozona. E o leão também, baixinho, mas leão, rapaz. Aqui não. Era 2 leões dando uma jaulinha desse tamanho. E os leãozinhos, e eu lembro dos leãozinhos. Gente, tô falando isso aqui, é sério. Eu falo isso aqui, gente, a gente tem um tom de brincadeira aqui de falar, mas cuidado com as suas reações dentro da sua casa. Porque tem uns pequenininhos que tá observando os leãozinhos. Os leãozinhos tá observando os leãozão. E eu lembro do olhar assustado dos nossos filhos. Assustado, o que tá acontecendo? Meu pai e minha mãe tá brigando, meu pai e minha mãe tá brigando. O que tá acontecendo? É uma coisa que sempre me preocupou. Muito assim, sério isso. É ruim, eu não gosto sério. mesmo. Mas um dos motivos nós temos que ser de eu me calar, responsáveis. viu, Gilberto? Mas agora a gente pode Pra falar que- quem tá em casa, né? Sim, Isso. exatamente. Isso. Um dos motivos
para que eu me calasse, foi exatamente para aquilo não aumentar. Porque, né, querer enfrentar eu queria. Querer falar, muitas Você vezes, queria reagir também. com toda certeza. É. Mas eu me calava para aquilo ali não piorar, para não constranger meus filhos, né? Porque essa palavra aqui, Fabrício, e aí eu quero que a Cléia traga isso falando, porque realmente é o que ela falou. Hoje a gente está aqui para falar sobre isso, porque como a gente errou nisso, serve para você não errar, porque senão você vai viver um casamento, uma vida horrível, seus filhos crescendo assustados. Assustado, como Assustado. poderiam ser leões que vão se tornar gatinhos. Gatinhos, exatamente. A gente tem que pensar até o que Consequência, fala, né, né? meu amor? Porque a consequência no que fala. Porque dessa consequência gera muitas coisas ruins. Muita Sim, coisa negativa. O conselho que eu falo, silencia. Porque quando você silencia, o seu esposo ou esposa vai ficar calmo, aí você vai sentar e vai conversar. Depois que Aí vai baixou, começar a né, sua poeira. comunicação. Quando você começa a conversar, aí vocês dois começam a se entender. Aí começa o diálogo. Porque quando tem briga, não conserta diálogo. Gente, um tem que silenciar. Um tem. E aí, galera, você que acabou de assistir esse corte até o final, Se conecta no YouTube que tem muita coisa para você. Dá um like, comenta, envia para as pessoas para serem abençoadas por uma palavra. Essa mesa é uma mesa profética onde você pode abençoar muitas pessoas. É isso aí. encaixados. Segue a gente lá.